Amém. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos na lição de número 79. Estamos um trimestre a respeito das parábolas ditas por Jesus. Selecionamos 12 parábolas para a nossa meditação e hoje vamos falar um pouco a respeito da parábola do bom samaritano. Antes de nós iniciarmos, vou cantar um louvor, o hino de número 17, para a glória de Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas do espaço buscando a luz, que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não consegui gerar o link para deixar disponível a nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical. Depois, com mais calma, eu vou tentar gerar esse link, porque antigamente o aplicativo que eu usava era gratuito, ele passou a ser pago. Então está tendo uma dificuldade aí para mim disponibilizar esse link online. Então os irmãos que desejarem, né, ter a revistinha, né, a liçãozinha de número 79, você pode entrar em contato comigo pelo Signal ou com a irmã Roberta, e aí a gente vai disponibilizar o nosso material didático para que você continue guardando os estudos da nossa escolinha. Glória a Deus por isso. Desde já quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Roberta, também nosso irmão Evandro Antônio Quirino, juntamente nossa irmã Zilvânia Medrade, com o nosso pastor Roberto Medrade, nosso pastor e amigo, irmão Luciano, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, muito obrigado por estar aqui conosco. Também nossa irmã Miriam Gonçalves, nossa irmã Denise, glória a Deus. Obrigado, irmã Denise. Irmã Silvia Cardoso, fica aqui meu a paz do Senhor para nossa irmã. Deixa eu ver mais alguém aqui. Nossa irmã Neuza, glória a Deus. Obrigado, irmã Neuza. Também nossa irmã Margarete, membro aqui da sede mundial, está conosco nessa transmissão. Também nosso irmão Devanir, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Devanir. Nossa irmã Carla Santos, fica aqui a minha paz do Senhor a todos meus irmãos e as minhas irmãs que se fazem presente. Então, nossa lição de número 79, vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Nosso texto áureo vai se encontrar no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 14, e vai dizer: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso próximo
para nós entendermos quem devemos amar. Será que é só a minha mãe e meu pai que são próximos de mim? Meus irmãos de sangue? Será que são esses que a Bíblia está dizendo que são os meus próximos? Na verdade, é qualquer pessoa que se encontre em necessidade, qualquer pessoa que você tenha a oportunidade de ajudar, de socorrer, né? Movido pela graça e o amor de Deus no seu coração, essa pessoa se constitui seu próximo. Glória a Deus. Nós vivemos um tempo, né, onde tem se cumprido uma palavra muito assim, de uma maneira muito peculiar, quando diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, nós vemos uma geração que não busca por ser misericordioso, piedoso, consoladores, né? Como a própria Bíblia registra, né? Procurei por consoladores e não os achei. Então, nós temos vivido um tempo onde cada um cuida de si mesmo, cada qual, né, com a sua luta. Antigamente tinha aquele eu lembro de um filme, Os Três Mosqueteiros, né? Eles tinham um bordão lá que eles falavam: um por todos, todos por um. Hoje em dia é cada um por si, né? E Deus por todos. Eu não posso ajudar meu irmão, mas vou entregar na mão de Deus. Mas isso é contrário à palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está escrevendo que toda a lei, todo mandamento, ele se cumpre nessa palavra, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É fácil, irmãos? De maneira nenhuma, porque desafia o velho homem. Isso desafia a nossa natureza caída, a velha criatura, porque é fácil você amar o seu pai, que te trata bem, a sua mãe, né? É fácil você amar o seu filho de sangue, porque é da sua família. Agora, amar um desconhecido, né? Amar uma pessoa que às vezes, um vizinho que fica importunando, fica se levantando contra a obra de Deus, contra a igreja, amar um parente que te ataca, amar uma pessoa do serviço que te fere, né? Então não é fácil. E a Bíblia está dizendo que o nosso próximo não são os nossos parentes, mas é toda a alma, né, que nós temos, na verdade, a oportunidade de estendermos a mão e ajudar. Nós temos que lembrar que, independente da situação que uma vida se encontra por trás, né, de todo aquele pecado que ela está vivendo, para Deus é uma alma, tem um valor, foi pago um alto preço, né, para que cada ser humano tivesse hoje a oportunidade de alcançar a salvação. E esse alto preço foi justamente o preço de sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós amamos uma alma, nós estamos cumprindo aquilo que Cristo, né, nos revelou, deixando a sua glória, né, vindo nessa forma de homem, passando todas as aflições, tentações, foi provocado, foi humilhado, foi ferido, foi deixado em necessidade muitas vezes, e ele morreu, né, sem ter nenhuma dívida, mas pelos nossos pecados. Então, existe uma prova maior de amor do que essa? Então, a igreja que representa Cristo na terra, ela deve agir da mesma maneira, não olhando para quem seja, né, a pessoa, mas sabendo que ela deve fazer o bem o tempo todo, com todas as maneiras possíveis que ela encontrar, pelo maior tempo que ela conseguir, né, estar ajudando a uma alma que está ali em necessidade, que assim todos nós venhamos a fazer, porque isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que a Bíblia vai resumir, né, falando o que é para Deus, né? Aquilo que Ele espera da igreja, que nós vivemos uma vida piedosa e que nós
né, possamos socorrer os órfãos e as viúvas. Então ali estava resumido, né, as pessoas em necessidades. Naquele tempo existiam muitos órfãos e viúvas, e nos dias de hoje nós também reconhecemos que há muitas pessoas em necessidade, não somente financeiro, tá, irmãos? Mas uma alma em pecado, ela se encontra numa necessidade de libertação. Eu falava para minha mãe que quando eu me via em pecado, eu passava na porta da igreja e muitas vezes eu chorava, um desejo de voltar. Estava às vezes indo para alguma festa, né? Estava saindo para caminhos tortuosos, mas quando eu passava na frente da igreja, irmão Devaneiro, eu tinha desejo de entrar. Talvez quem olhava de mim de fora, né, sem olhar com um olhar espiritual, ia falar: esse homem é só um embriagado, um ébrio, esse homem não tem valor. Mas eu chorava porque eu não tinha forças para entrar. E aí é que entra o poder que Deus concedeu à igreja, da intercessão, porque essas almas só vão entrar na casa de Deus se a igreja estiver intercedendo para que eles venham à casa de Deus, porque eles não têm força, eles são escravos do pecado. Então nós temos, né, também na oração, no jejum que nós levantamos por uma alma, também é uma maneira, né, de nós sermos bons samaritanos, socorrermos, né, uma alma que se encontra em necessidade. Para nós darmos sequência, lá no texto bíblico, o texto bíblico vai estar lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 29 até o versículo 37, e vai dizer: olha, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olha só, eu tenho comigo que todas as parábolas que Jesus falava eram fatos reais. Não é uma historinha que Jesus criou, né? Não, eu vou pregar o evangelho, eu vou criar uma fábula, eu vou criar um conto, uma coisa que não aconteceu, mas só para o povo entender. Eu não consigo entender uma parábola assim. Eu leio a parábola e acredito que essa passagem é um relato, né, daquilo que Jesus contemplou lá na glória. Como Deus perfeito, ele viu, né, um homem sendo ali espancado por salteadores e deixado à beira do caminho. O interessante dessa parábola é que quem deveria socorrer esse homem não exerceu, né, o mandamento do Senhor, que era amar o seu próximo como a si mesmo, porque primeiro desce um sacerdote. Então um sacerdote, né, no Antigo Testamento, hoje, se nós formos comparar o ministério, seria como o ministério pastoral. Então imagina, né, que você é colocado numa posição de pastor, ou você está dirigindo uma obra, e de repente você vê uma alma em necessidade. Então você tem a oportunidade de
socorrer essa alma e você deixa de prestar socorro. E a Bíblia diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, também cometemos pecado. Então foi um pecado. O sacerdote, ele tinha uma posição diante de Deus, ele tinha um cargo, um ofício, né? Talvez aos olhos de muito era um homem, uma mulher de Deus, né? Não existia mulher como sacerdote, mas só para a gente entender essa questão, que não existe para Deus evangelho de aparência, isso é só para o homem. A Bíblia diz: Deus conhece os que são seus. Não tem como enganar Deus. Capa não engana Deus, cargo não engana Deus, né? Elogio dos homens não engana Deus, porque Deus sonda o profundo e o escondido de cada coração. Então, a Bíblia no Antigo Testamento vai dizer que se você visse um boizinho, né? Tá lá, você está passando pelo campo, de repente você vê lá, o irmão Beto tem um boizinho lá. Ih, rapaz, olha lá, o boi do irmão Beto tá no buraco. A Bíblia diz que eu não poderia sair do lugar sem ajudar o irmão Beto a resgatar o boizinho dele. Então, vamos supor que eu vim primeiro, eu vou lá na casa do irmão Beto, teu boizinho caiu lá no buraco, vamos resgatar ele, amarra a corda lá e vou ajudar a puxar, e a gente vai dar conta de resgatar esse boizinho, esse cordeirinho, essa ovelhinha que está ali em situação, né, de dificuldade. Então, o Antigo Testamento falava que era uma responsabilidade do povo de Deus prestar esse socorro a um animalzinho. Agora, quanto mais vale o homem do que um simples animal? Quanto mais vale a vida do homem, sendo que a vida do homem foi comprada pelo preço do sangue de Jesus Cristo? Então, se o sacerdote conhecia a lei, ele sabia que ele não poderia ter feito o que ele fez, passou de largo, e a Bíblia relata que ele viu. Então ele olhou o homem naquela condição, mas ele não quis ir lá, né, prestar socorro. Ele não considerou saber se o homem estava vivo ou morto. Ele só passou de largo, como se ele falasse: esse problema não é meu, eu não vou parar no meio dessa estrada. Se o salteador pegou esse homem, eu parar aqui, vai sobrar para mim, eu vou me embora. Perna para quem tem. Então, aquele, né, que tinha uma posição para honrar a Deus, ele usou, né, as suas atitudes, né, de uma forma que ele negou o evangelho. Então não adiantou nada ele falar, né? Imagina quem sabe ele o sacerdote lá na sinagoga não foi ler um texto, e naquela semana ele leu sobre o amor e ele pregou bonito, e o povo da sinagoga ficou maravilhado. Que palavra, o amor, nossa, é verdade. Aí Deus fala: vou te provar, e colocou uma situação no caminho desse sacerdote para ver se aquilo que ele pregava ele vivia. E o que ele fez? Passou de lá. Esse problema não é meu não, do irmão Lucas para lá. Eu vou orar pelo irmão nada, já tem meus problemas aqui. Jejuar pela irmã Roberta, não, que não tem tempo para isso não. Eu estou ocupado demais. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que as nossas atitudes não neguem a nossa fé. Tem um hino da Bíblia, tem um hino da harpa, que é eu gosto muito daquele hino, Mão ao Arado. E tem uma frase nesse hino que fala assim, né, para não sufocarmos a mensagem da cruz. Então, diante das tribulações, não sufocar a mensagem da cruz. O que a escritora, né, estava querendo dizer? A nossa irmã Vingre, né, a esposa do fundador da Assembleia de Deus, ela que escreveu esse hino. O que ela estava querendo dizer? Olha, não adianta nós entrarmos na igreja de domingo a domingo, e quando sobrevier
né, em nós uma aflição, ou nós vermos alguém em necessidade, nós negarmos a Jesus. Porque na igreja todo mundo vai ser crente. Aqui não existe prova. Porque todo mundo está te olhando, você não vai fazer uma coisa ruim. Agora, e quando você estiver sozinho? E quando você saber que você tem que fazer o bem, mas você negar ajuda? Então você está sufocando a mensagem da cruz na sua vida. Você, com a sua atitude, está negando a Jesus, sem perceber, né? E a parábola vai continuar falando que da mesma forma desse um levita, quer dizer, aquele que cuidava do templo de Deus. Então, o levita, no Antigo Testamento, se ele tivesse aqui no dia de hoje, ele ia preparar tudo, ele ia montar as cadeiras para os irmãos sentar, ia montar o púlpito, né? ia ver se as luzes estão certinhas, estão acendendo, se precisa trocar uma luz, se o ventilador está funcionando. Ele colocava ordem na casa de Deus, ele preparava toda a parte cerimonial, né, os rituais que tinham, era dado ao levita essa responsabilidade. Agora, ele cuidava com tanto zelo da casa de Deus, mas quando o seu semelhante se encontrou em aperto, ele fez a mesma coisa, ele olhou de longe, de largo. Ih, rapaz, vou-me embora. Então o que adiantava, né? O que é maior? Um templo feito de tijolos, cimento, ou o templo nosso corpo, que a Bíblia vai falar que é um templo do Espírito Santo? Então, levita, assim como sacerdote, nessa parábola foram reprovados, porque não amaram o seu próximo como a ti mesmo. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo que essa palavra, ela cumpre toda a lei, então essa mesma atitude do levita e do sacerdote de não amar o seu próximo fez com que eles quebrassem toda a lei. Toda a lei foi quebrada. Não valeu de nada os anos em que eles estavam gastando na presença de Deus, porque eles estavam negando a Jesus, estavam negando o seu sangue, negando a nova criatura, fazendo, né, reviver o velho homem, pisando o sacrifício de Cristo, seu sangue. E nós, se não vigiarmos também, podemos cair desta mesma maneira, né, começar a viver um evangelho de aparência, não nos importando com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Tem situações, irmãos, que mostram a nossa maldade. Às vezes uma pessoa decidiu servir a Jesus e o cônjuge dessa pessoa não quer servir a Jesus. Aí essa pessoa, ela começa a pensar no seu coração que ela é mais justa que o outro. E às vezes até muda a forma de orar. No começo orava: Jesus, restaura, restitui, salva. Depois, como começa a cansar, Jesus, leva logo, mata. Agora imagine Jesus olhando para nós: como é que é? Mata? Aí, e quando eu tive que te resgatar? Quando eu tive que exercer misericórdia por você? Aí você não orava para matar, você pediu o quê? Misericórdia. Então por que para o nosso próximo a gente vai orar, né? Para que Deus faça algo como um juízo, né? Faça juízo contra ele. Mas e para você? Não, para mim misericórdia, que eu sou servo de Deus. Está errado. Isso é um exemplo de milhões, né, que podemos dar. Questões de o irmão está devendo para o outro. Aí você, Jesus, uma vez eu estava, né, não consegui pagar o dízimo, parei de ofertar. Aí como que Deus te tratou? Às vezes fez misericórdia, às vezes te deu tempo, né? O devorador foi lá e falou: eu quero comer as coisas dele tudo lá, quero tocar na saúde, quero tocar nos bens. Aí Deus te deu tempo de você ir lá e consertar o teu altar diante de Deus. Aí de repente o irmão fica te devendo, não dá uma semana você está no pé do irmão: me paga, caloteiro, bandido, não sei o quê. Aí Deus fica olhando e fala: rapaz, não está cumprindo a lei, porque para mim pede misericórdia, mas para o próximo só entrega juízo. Então,
um exemplo de milhares que nós podemos dar aqui, né? E aí o interessante é que a palavra vai falar que quem socorreu esse homem foi um samaritano. Qual que é o problema disso? O judeu tinha uma rincha com o samaritano, uma briguinha. Quando eu era da outra igreja, os irmãos que estão ouvindo não escandaliza não, isso é um fato, né? Eu era da Assembleia e aí a gente tinha um ministério, né, de Madureira. Só que a gente tinha uma birra dos assembleanos no Ministério do Belém. Um queria ser mais santo que o outro. Quem começou primeiro? Nossa, aí matava todo mundo. Não, o Belém começou. O Belém é a original. Aí vinha o da missão. Não, é a missão. Missão era o primeiro, Ministério da Missão. Aí vinha o Madureira. Não, é a Madureira que continua a doutrina. E ficava essa briga entre os irmãos. Uma briga boba. É só para tentar entender. Então, aqui na história, o samaritano, que era um povo vizinho, eles tinham uma rincha com o judeu. O judeu não falava nem com o samaritano. Passava, não dava nem bom dia se visse na rua. Tanto é que quando Jesus, né, vai lá no poço de Jacó e está lá a mulher samaritana e ele fala com ela, ela estranha, né? Ela faz esse questionamento. Mas como que você, sendo judeu, está falando comigo, né? Porque eles não se comunicavam por causa de birra, ódio, mágoa, desejo de vingança, seja o que for. O resumo de você não falar com alguém é: tu é soberbo. Porque nós só nos ofendemos com aquilo que o nosso próximo nos fala ou faz, porque nós não amamos o suficiente. Porque temos escondido no coração orgulho, soberba. Porque Jesus poderia levar na cruz do Calvário toda a raiz de amargura, ressentimento, desejo de vingança, falar: olha, eu estou aqui por causa desse povo miserável. Eu estou aqui, ó, esse povo não para de pecar. Eu morria lá, continua fazendo a mesma coisa. Mas ele foi para a cruz do Calvário cheio de amor e de justiça. Não lança, né, a Bíblia diz, no nosso rosto os nossos pecados. Joga lá no mar do esquecimento. Tem um homem chamado Moody, né, foi um pregador antigo, e ele falava que Deus, quando joga o nosso pecado no mar do esquecimento, ele põe uma placa: proibido pescar. Então você não pode mais trazer em memória aquilo que Deus já te perdoou, né? Você não pode reviver aquele pecado. Você tem que seguir em frente, né? Como Jesus disse para aquela mulher pega em adultério: vá e não peques mais. Então, o samaritano não falava com o judeu. E aqui ele foi o único que se compadeceu. Então, o sacerdote, o levita, era de Israel? Era. Se compadeceu do israelita? Não. Eram aparentemente servos de Deus? Eram. Tinham ofícios na casa de Deus, serviam a Deus, conheciam a lei de Deus, mas não praticavam a lei de Deus, porque negavam amor ao seu próximo. Irmão, nós temos muitas formas de não amar o nosso próximo. Imagina, o irmão me conta uma coisa, um segredo, eu vou e conto para outro. Eu não estou amando ele. Eu fico deduzindo, né, um mal contra o meu irmão. Eu vi meu irmão falar tal coisa, eu vi meu irmão fazer tal coisa, então eu começo a rotular ele. Eu não estou amando ele fazendo isso. Eu sei que meu irmão está em dificuldade, mas eu finjo que eu não estou sabendo de nada. Então eu não estou amando ele de verdade. Eu estou vivendo a lei de aparência, né? Dentro da igreja, todo mundo a paz do Senhor, todo mundo é crente, mas lá fora poucos põem em prática aquilo que aprende na casa do Senhor. E aí teve que um estrangeiro ser movido de íntima compaixão para cuidar desse homem. Alguém que, né, tinha ali talvez o direito, né, pela história de que o samaritano e o judeu era brigado. Ele que podia ter passado de largo, olhado e falar: bem feito, tomara que morra. Mas ele não fez isso. Ele se comoveu. Ele usou de misericórdia. Tanto é que eles eram brigados, que quem faz esse questionamento a Jesus é um doutor da lei. E a Bíblia diz que ele tentou justificar a si mesmo. Quer dizer: eu sou o bonitão, eu sou o santarrão. Eu vou fazer uma pergunta para Jesus aqui, e eu já sei qual vai ser a resposta. E Jesus surpreendeu ele com essa parábola. E quando Jesus volta dessa parábola, né, que é uma história assim,
nítida, né? Que é o resgate de Jesus pela igreja. Quando ele volta dessa parábola, ele volta o questionamento ao doutor da lei e fala: olha, quem foi o próximo desse homem que se encontrava caído? Se ele tivesse se convertido ao ouvir essa parábola, ele tinha falado assim: ué, foi o samaritano, foi ele que foi o próximo. Mas o que ele diz? O que usou de misericórdia. Ele ainda nem o nome de samaritano falou, porque o coração dele ainda carregava, né, a indiferença. Você ser indiferente com o seu irmão. A gente já até tratou aqui algumas vezes um pecado que é muito comum nas igrejas, que é a distinção de pessoas, né? Você ter amizade com algumas pessoas e com outras não é totalmente normal, porque somos seres humanos e tem pessoas que nós nos aproximamos mais do que outros. Mas fazer distinção é você muitas vezes excluir o irmão. Às vezes o irmão, né, chega na igreja, não conhece ninguém, e aí quando ele vem, né, para conversar com algumas pessoas, as pessoas não estão interessadas em ajudar ele a aprender a doutrina, mas em dar uma investigadinha na vida dele, para começar a rotular ele, para começar a saber, né, a história, o que ele fez, o que deixou de fazer, mas não como, né, às vezes você conta um testemunho na igreja: olha que Jesus me libertou disso. Em vez, né, o crente, aquele que é convertido, ele vai glorificar Deus, porque ele vai olhar com olhos espirituais e vai entender que você não é mais aquela pessoa, que aquilo é o seu testemunho, quer dizer, Jesus tirou você das trevas para a luz. Mas os que não são crentes, que ainda olham com olhos carnais, vai se aproveitar daquilo para muitas vezes te atacar, te ferir, de fazer você lembrar de onde você caía. Você vai ficar pensando: por que, Senhor? Mas porque o joio cresce junto com o trigo, mas Deus não se deixa, né, enganar. Ele conhece os que são seus. E nessa parábola, aquele, né, que às vezes nem tinha lei, o samaritano, não podia nem entrar na sinagoga em Israel, tanto que a mulher pergunta: onde devemos adorar? Assim, é lá em Israel? É aqui em Samaria? Aonde que está o Deus correto aí? Onde que a gente adora? Deus falou: aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? É aí que está o verdadeiro evangelho. Você fazer de coração, né? Tudo que você fazer para Deus, que você faça com peso, é melhor que nem faça, não vai ter recompensa nenhuma. Se vem para a igreja murmurando: de novo, nossa, hoje está calor, tem que vestir terno, não vou não, nossa, que coisa, não, mas eu tenho que ir, senão o pastor vai ficar pegando meu pé, eu vou perder o seu tempo. Você dá o dízimo, tá caro, as coisas tá caras, 10%, tinha que abaixar para 5%, não quero dar o dízimo, perdeu o seu tempo, se deu, porque deu com murmuração, com má vontade, né? Não deu de coração. Até mesmo socorrer um irmão, né? Também não adianta ir lá socorrer o irmão. Vamos lá, o irmão lá está doente, lá tem que visitar, lá está louco, toda vez isso aí chega lá fazer o culto, um mau humor terrível, né? Às vezes o irmão que estava mal fica até pior. Você levou tanta amargura, tanto. Você já ficou perto de uma pessoa que só reclama da vida? Aquilo você tem que sair. Não é ruim? A vida toda que eu conheci esse cara, sempre só fala mal das coisas. Não, você tem que sair de perto, irmão, porque aquilo. Você começa, se você ficar muito perto dessas pessoas, você começa a concordar, falar: não, tá tudo muito ruim mesmo, você tem que ir embora. Dele é tudo ruim. Irmãos, é insuportável ficar perto de uma pessoa que é ingrata. E a gratidão, irmãos, ela vem de um coração amoroso. Então nós estamos trabalhando, né, nesse tempo, como a gente mencionou, onde é tão fácil, né, nós apontarmos uma queda, uma falha, nós investigarmos a vida das pessoas. Irmãos, é uma coisa tão feia que está acontecendo. A gente está falando que a lei, o apóstolo Paulo diz que ela se cumpre em amar o seu próximo. Às vezes eu vou conversar
com o irmão Devanir, de repente, irmão, como que era a sua vida, tal, aí o irmão às vezes confia em mim e começa a contar, aí eu começo, derramar aquilo, eu começo a julgar, não, o pastor lá, a família dele não serve a Deus, mas o que tem a ver? O que tem a ver se serve ou não serve? Eu lembro, minha mãe falava, olha, filho de crente não é crentinho, ela sempre tinha esse bordão, filho de crente não é crentinho. Então, irmãos, você não está amando o seu próximo. Se você tenta conversar com ele para pegar algum benefício da dor do seu irmão, para você investigar a família do seu irmão, para você apontar e querer achar uma falha no seu irmão, então você não está vivendo o verdadeiro evangelho, você não é convertido, o Espírito de Deus não está na sua vida, não tem como estar. Como é que o Espírito Santo de Deus vai motivar alguém, vai mover alguém, para humilhar, para ferir? Às vezes o irmão está naquela luta, ele sabe que a esposa não é crente, ele já chora, ele sofre, aí tem alguém perturbando ele, sua irmã, sua esposa não é, que vergonha, como que vem para a igreja? O irmão fica triste, por que está falando isso? Já estou sofrendo, estou lutando pelo casamento, às vezes estou lutando pelos filhos, às vezes o filho caiu no mundo do álcool, das drogas, da prostituição, a mãe e o pai não estão sofrendo, os que são crentes. Aí a igreja, que deveria levantar um jejum e oração, para que aquela família toda servisse o Senhor, para que Deus tocasse naquele filho rebelde e trazesse para a casa de Deus, fica um conversando com o filho do fulano, a filha do Beltrano, como que anda, o que faz. Irmão, você está errado, você está em pecado, seu coração está sujo, precisa lavar com o sangue de Jesus, você não é bom samaritano, você está igual esse sacerdote, você está passando de largo, seu irmão está sofrendo, e você está querendo se beneficiar da dor dele, você é como esse levita, você vive de aparência, mas não vive o genuíno evangelho, que é cheio de graça e de misericórdia. Esse é o evangelho de Deus. Quando? Na palavra de Deus, em Mateus 5:20, aí o versículo diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus está falando, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não exceder a dos escribas, dos fariseus, o que Jesus está dizendo? Porque eles não praticavam o que? Nem o amor nem a misericórdia. Esse levita, ele não praticou o amor nem a misericórdia. Então Jesus está dizendo, se a nossa justiça não exceder a deles, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então, ainda que eu visto uma roupa aparentemente, porque a palavra de Deus fala que Deus ele não recebe a aparência do homem, mas eu posteriormente eu talvez dizer em cima da doutrina, mas não vivo e nem exerço uma misericórdia, infelizmente eu só estou carregando a Bíblia debaixo do braço. Pela palavra de Deus, se eu não cumprir isso, a minha justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum vou entrar no reino dos céus. É viver um evangelho de fariseu, como está resumido. O que é o evangelho de fariseu? É o viver de aparência, que a gente fala hoje. Então, conhece a lei, sabe o que tem que fazer, conhece a lei de boca, o coração está longe da lei, sabe o que tem que fazer, mas não faz, prega que faz, mas não vive o que prega. Então é um evangelho de fariseu, Deus está olhando e está contemplando todas essas coisas. Então essa parábola do bom samaritano, ela fala do resgate, de Jesus por nós, Nós éramos esse homem caído à beira do caminho. Nós caímos para tantas coisas, irmão. Nós caímos para mentira, nós caímos para o olhar imprudente, nós caímos para bebida, muitos caíram para a TV, outros caíram para a rede social, outros caíram para a fofoca. Olha o tanto de coisa que a gente caiu. Não foi assim? Outros caíram para o rancor, para o ódio, desejo de vingança. Teve gente que matou o outro, teve gente que fez tanta coisa, roubou. Nós estávamos lá caído,
pelo diabo. O diabo espancou a gente, deixou a gente lá para morrer. Aí de repente vem Jesus, né, e vê a gente lá naquela situação de miséria, aquele pecado terrível que a gente vivia, e ele se move de íntima compaixão por você, pela sua alma. Aí ele vai lá, te salva. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia diz que ele viu aquele homem e ele começou a tratar as feridas daquele homem ali mesmo. Então derramou azeite, passou vinho nas feridas, né, para cicatrizar. Atou, né, quer dizer, fez ali um curativo, né? Hoje em dia não tem a gase lá, você corta o dedo aí põe um metiolate. Na minha época era um metiolate, passava um metiolate, aí põe a gase, aí põe aquele strep para ficar presinho lá no dedo, machucadinho. Aí, opa, agora, né, vamos para o médico para tomar um medicamento. Então, tudo que estava na possibilidade do samaritano fazer por aquele homem, ele fez, e Jesus fez por nós. Além disso, ele não se importou, irmão, se tinha bandido ao redor, se iam pegar as coisas dele, porque aquela passagem era passagem de viajante, né? E aquela estrada já era conhecida, né, como uma estrada pelo que diz os historiadores, né, chamava estrada de sangue, né? Então muitas pessoas eram assaltadas e perdiam a sua vida ali, mas ele não se importou por ajudar, né, esse homem em necessidade. Então ele tinha no coração a verdadeira doutrina, não a doutrina externa, mas a interna, aquela que Paulo diz assim: olha, a circuncisão, irmãos, não é na carne, não é externamente. A verdadeira circuncisão para Deus é no coração. Está entendendo os mistérios de Deus? Isso aplica também aqui em Mateus 18, verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aí, se você ler essa parábola aqui, você vai ver: quem nos parece algum homem tivesse 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que nenhum destes pequeninos se perca. Olha a profundidade dessa palavra. Aí você ainda volta e vem para o verso 10, o primeiro verso da parábola. Vede, não desprezai algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Então olha a importância do que é uma alma para Deus, de uma ovelha perdida. Eu lembro de uma feita que Jesus estava lá no seu ministério, né, caminhando, e aí de repente chega um homem carregando um leproso nos braços. É um amigo, né? Provérbios 17, né, diz: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Então, esse bom samaritano foi um amigo de um desconhecido, de um qualquer, né? Alguém olhava e falava: esse é um qualquer, um meio morto, mas ele não se importou, né? Ele foi cumprir a justiça de Deus, porque ele amou o seu próximo. Ele se colocou no lugar daquele homem. Ele disse: olha, né, eu não gostaria de estar nessa situação e alguém passar por mim e não me socorrer, então eu vou socorrer ele. Então esse é o ensinamento no dia de hoje, né? Faça, né, para o seu próximo aquilo que você deseja que o seu próximo faça por você. Se você não quer que a sua vida seja exposta, né, então não exponha a vida do outro. Se você não quer que ninguém fique investigando a sua vida, que alguém fique te devendo, então não investiga a vida do teu próximo, não deva para o seu próximo. Eu não quero, né, que as pessoas me julguem pelo meu passado, então não julgue o seu próximo, né? Faça exatamente aquilo que o Evangelho te ordena fazer, ame o seu próximo, né? Se mova de íntima compaixão, sabe que o irmão está desviado, sabe que a irmã, né,
caiu da graça, que os filhos, né, não estão na presença de Deus, use de misericórdia. Para de falar para os outros. Para de tentar achar meios, né, de você ferir o seu irmão, ferir um pastor na obra, né, se respeitando, batendo de frente, porque, irmãos, virá a consequência sobre toda a carne. A Bíblia diz: de Deus não se escarnece, não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Outra palavra diz, né, aquele que fere com o ferro será ferido. Então, se você faz contra o seu irmão mal, esse mal vai voltar para você. Você vai colher esse mal. Aí tem irmãos que estão com a vida toda, né, de uma forma assim espiritualmente caída, e aí não consegue mais enxergar que isso já é uma consequência das atitudes que o Espírito Santo de Deus tem reprovado na vida dessa pessoa. Aí ela não ora mais, não jejua mais, por quê? Porque o Espírito se afastou, não tem mais prazer nas coisas de Deus, faz de qualquer maneira, faz, né, sem zelo, sem temor, peca e tanto faz como tanto fez, mas isso já é uma consequência, né, de uma má semeadura, e está colhendo, né, muitas vezes na vida espiritual. Amém? O tópico 1 foi todo resumido, então vou pular ele. Aí o tópico 2, o 2.1, deixa eu ver se é o 2.1 que eu quero ler. Tinha marcado lá um que... Vamos ler o 2.1. 2.1 vai falar sobre o homem assaltado na estrada. Quem pode ler para a gente? 2.1. A vítima descia um homem, devia ser um judeu, pois vinha de Jerusalém, o centro nacional da religião judaica. Talvez fora, adora no templo ou viaja a negócio. Jericó, para onde ele ia, era uma grande cidade. Naquele tempo ele descia fisicamente o autor percorreu aquela estrada. Recentemente é de fato uma acentuada descida de Jerusalém até Jericó, próximo ao mar morto. Ele descia espiritualmente, e a queda de Adão e sua consequência sobre os seus descendentes, e a estrada do mundo moral pecaminosa sempre descida, mas também a estrada da nossa oportunidade de socorrer o próximo. Esta estrada está agora em nossa frente. Isaías 53. Amém. Então olha só, essa estrada, né, aqui no tópico B vai falar, né, que é a estrada sangrenta, segundo os historiadores. Então, como era uma estrada de comércio, né, é igual a gente dá um exemplo, né, onde que o bandido, né, fica para assaltar a pessoa, né, onde tem uma movimentação, né, normalmente centros de cidade. Então ali, como tem aquele tumulto de pessoas, eles se aproveitam, né, para roubar celular, para roubar algum objeto de valor. Nas estradas, onde eles ficam, às vezes você vai para uma cidade, só tem uma BR, né? Só tem uma rodovia que vai ali. Então eles vão, né, se colocar naquele trecho, porque eles sabem que você vai ser obrigado a passar por ali. Então na época era o trecho de comércio, né? Muitos comerciantes viajavam por ali e era onde eles se aproveitavam, né, em algum momento, e escondidos, né, numa tocaia, né, ficava ali espreitando, e aí quando viam um viajante sozinho, eles iam, né, nos seus bandos, e não somente, né, roubavam o viajante, como essa parábola diz, né, que ele deixou o viajante meio morto. Então quer dizer que também houve ali talvez um espancamento da vítima, né? Ele não só levou os bens da vítima, mas lhe causou um dano físico, né? Deixou o homem meio morto. Talvez até acharam que matou, né? Falaram, vão roubar e matar para ele não denunciar a gente para a polícia depois. Não tem
A gente via muito, né? Às vezes o bandido tá lá com a máscara, aí se ele dá uma bobeira ali, vê o rosto dele, ele, ó, tem que matar isso aí, senão depois ele vai reconhecer a gente em alguma oportunidade. Para a gente entender, né, um pouquinho da história. Então, olha só, esses salteadores cruéis, nos dias de hoje, irmãos, eles podem ser comparados também ao falso profeta, porque eles têm, com seus falsos ensinos, né, apartado as pessoas do bem. Então, eles têm destruído a fé de muitas pessoas e, dessa mesma forma, roubado a doutrina dos corações. Então, há muitos, né, que vinham por esse caminho de justiça, mas encontrou um salteador cruel, chamado o falso profeta, o sábio segundo o mundo. Ele tem a sabedoria mundana, né? É um mundano terrível. Então ele está lá e ele começa com as suas artimanhas, com as suas palavras. E aí a pessoa começa a duvidar, começa a ficar, né, em dois pensamentos. Será mesmo que isso aqui condena a minha alma? Rapaz, será mesmo que isso aqui é verdade? Às vezes a pessoa já fez prova com Deus, Deus já revelou que não é para fazer, a pessoa já está velha de casa, já viu o diabo falar, mas aí vem esse salteador com palavras, né? Começa a cauterizar sua mente. Ah, mas não é tão assim não, não é desse jeito. Mas você não cria antes? Cria. O que aconteceu, né? Quem que você está dando ouvidos? O que está acontecendo que agora você não crê mais? Por que você mudou de entendimento, né? Será que o falso ensino já não tem travado a sua mente, né? Será que o falso ensino já não tem roubado a boa semente do seu coração, né? A sua fé, será que já não está destruída? Antes você falava, não, não tem jeito, eu não arredo o pé não. Hoje você só pensa em ir embora, em abandonar tudo. Então, hoje eles se manifestam de outras formas, né? Existem aí, né, os bandidos, sempre vai existir, né? Desde que o mundo é mundo, tem aí os bandidos que vão roubar, que matam as pessoas. Mas, trazendo para a realidade da igreja, existem também os falsos ensinamentos, a falsa doutrina, né, que a Bíblia diz, chama, né, na verdade, de doutrina de demônios. E existem esses homens, né, que não amam a sua alma, né? Eles amam aquilo que você pode fazer por eles. Será que esse irmão aqui tem um dízimo bom? Então eu quero ele na minha igreja. Mas quando você precisar desse pastor, ele vai fazer igual esse sacerdote, ele vai te ver de largo, ele vai passar de largo, ele vai fugir de você, né? Ele vai fugir desse problema, ele não vai querer se envolver. Por quê? Porque ele só ama o que as almas podem contribuir para o benefício próprio dele, porque o Espírito Santo de Deus não está na vida dele, então ele não ama a sua alma, né, como Jesus amou, ele não se move de íntima compaixão por você. Às vezes eu observava na igreja, né, que eu nasci na fé, uma distinção até de prova. Às vezes tinha um homem, né, um empresário, e ele praticava um pecado, ou filho de pastor, né, praticava um pecado, toda a igreja ficava sabendo, e aí a prova era um pouco reduzida. Agora, quando era um irmão, às vezes que não tinha, né, não tinha nada, era um salário básico, né, talvez influenciado pelo que o dízimo, né, está sendo ofertado, aí a peia era dobrada, irmão, não tinha jeito não. Às vezes o pecado era até assim, menos grave, mas ficava lá de banco e depois não deixava a pessoa mais subir no altar. Aí você acha que Deus, né, que é um Deus que a gente fala que ele é um justo juiz, ele não está vendo todas essas coisas, ele não está pesando tudo isso na balança? O Moody, que a gente comentou, né, ele tem uma outra frase que fala, olha, o crente, ele é a Bíblia do mundo. Você acha que o católico vai ler a Bíblia? O espírita? O candomblecista? Quem está lá na Umbanda, Quimbanda, Quadribanda, sei lá quantas bandas existem. Você acha que ele vai ler a Bíblia? Nem Bíblia às vezes ele tem.
Então o que ele vai ler para saber se esse Jesus é vivo, é real? Você, o seu testemunho. É aí que ele vai olhar. Porque se você falar com a boca que você é de Jesus, e de repente quando a pessoa te examinar de cima a baixo, ele vê as mesmas atitudes que ele encontra no mundo, ele vai rir e zombar de você. Mas se ele vê diferença, ele vai testificar que você é crente de verdade. A Roberta estava falando uma situação que ela passou na faculdade, né? E uns levantes das pessoas ficavam humilhando ela. Aí teve uma feita, né? Que uma mulher falou assim, estava sentado. Não, porque você é do quê? Não, eu sou católico, eu sou evangélico, não sei o quê. Aí uma chegou, né? Toda emperiquitada lá. Falou assim, não, eu também sou evangélico. Quem estava, os católicos, os tinha lá do candomblé, quem estava lá, os espíritos, porque lá você acha de tudo, né, irmão? Ali é igual você andar na sociedade, você tem de tudo. Você não tem como escolher, vou me sentar do lado só dos crentes, né? Igual no emprego, você trabalha com todo tipo de gente, né? Que tem todo tipo de religião, você não tem como escolher seu parceiro, né? Como é que eu vou chegar e falar, não, põe um de doutrina aqui do meu lado? Essa conversa não existe. Então, quem estiver lá, você tem que ser lúcido no meio das trevas, né? Aí, o que acontece? Essa moça que chegou, né, falou assim, olha, eu sou crente também. Aí diz que os outros, né, que eram espíritas, católicos, né, aí falou assim, você é crente? Ela falou, eu sou. Ele falou, não, crente é a Roberta, que não usa maquiagem, que não fica mostrando as vergonhas dela. Aí disse que ela ficou triste. Aí depois ela procurou a Roberta e falou, não, eu tenho que me consertar e tal. Então você está vendo, foi dado um testemunho. Às vezes ela fala para mim assim, como é que a pessoa, ela fala para mim, eu já comentei aqui, como é que a pessoa, Adriel, sabe quem sou eu? Às vezes nós foi no médico uma vez, toda vez que o médico via a gente, depois de mês, porque nós voltávamos uma vez no mês, o médico sabia, ô irmãzinha, aí passava ela na frente, eu ficava olhando, rapaz, irmãzinha. Aí eu ia para outro lugar, alguém falava meu nome, eu falava, rapaz, eu nem conheço a pessoa. Aí fiquei meditando, né? Até comentei alguma EBD aqui. Como é que essas pessoas conhecem a gente? Pelas nossas vestes. Olha no mundo, quem está se vestindo assim hoje em dia? Olha no mundo, quem não está usando o WhatsApp? Então, quando você fala, prazer, né? Meu nome é Devanir, Devanir, tudo bem e tal. Não, tudo bem, você vai trabalhar assim, você vai fazer assado. Só passa teu WhatsApp lá no RH para a gente mandar Aí você fala assim, não, eu não uso WhatsApp. Aí a pessoa vai ficar, como é que é? Não é assim? Não, pode ser por e-mail, você mandar para mim. Aí a pessoa já abre aquele sorriso. Aí sai espalhando na firma toda. Aquele homem lá não usa o WhatsApp, você acredita? Como é que vive? Como é que você vive? De repente todo mundo na firma sabe o seu nome. Você nem conheceu as pessoas ainda. Está todo mundo chamando, é o Devanir, que é o Devanir, vai lá buscar o Devanir, procura o Devanir. Mas por que marcou o nome do irmão Devanir? Porque ele falou uma coisa que para o mundo foi um escândalo. Não usa o WhatsApp. Agora, por exemplo, esse trabalho que eu estava último agora, trabalhei com um zelador lá há uma semana. Aí eu olhei para ele assim, eu vi que mexendo com jato lá, a gente trabalhando, eu olhei para ele e falei assim, esse irmão já foi crente. O Espírito Santo de Deus me fez saber que ele já foi crente, está desviado. Aí tudo bem, e ele fumando um cigarro e tudo. Mas para você ver como é que é as coisas de Deus. Aí a gente estava lá no lugar de tomar o café e entrou uma situação e eles falando de trabalho, não sei o quê. Aí foi aonde que eu citei uma passagem lá em Timóteo 6,10. O amor de ele é a raiz de todos os males. Aí nessa hora, né, eu tinha falado que houve um assunto que falou a respeito da tatuagem, que não sei quem fazer tatuagem, eu tinha arrependimento, ele se eu pudesse eu tirava, só que era caro para tirar. Aí na hora, depois que eu falei a passagem, aí ele olhou para mim, esse homem ele entendeu, agora eu estou entendendo por que você quer tirar a tatuagem. Aí foi quando ele começou a se abrir, eu já fui evangelista, não sei quanto tempo. Então o Espírito de Deus já tinha me falado. Então pelas vossas atitudes, é igual Pedro. Se você vê Pedro, ele, por mais que ele tentou negar Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Mas todo mundo olhava para ele e dizia, não, você é crente.
Você já foi crente, você andava com ele. Assim era a vida do cristão. Principalmente aquele que já conheceu a doutrina, que já foi selado com o Espírito de Deus. A gente tem, eu sempre falo, irmãos, um perigo muito grande que a igreja corre, porque se a gente considerar, né, quantas igrejas de doutrina tiveram no Brasil, não vou nem falar no mundo, vou falar no Brasil, e se desviaram, né, daquilo que eles mesmos pregavam. Então, irmãos, quando a gente fala de amar próximo, essa parábola, e o apóstolo Paulo deixou isso muito bem escrito, né, que ela resume toda a lei, porque a benignidade de Deus, ela se estende para gerar a misericórdia, para que você tenha tempo de arrependimento. Mas quando o crente não se arrepende, vem um juízo sobre ele, porque Deus não vai falhar em fazer justiça, Ele não vai falhar em fazer juízo também. Ele é amor, mas a gente sempre fala, Ele também é fogo consumidor. Então Deus vai dando oportunidade da pessoa parar, e às vezes, irmão, é anos, e Deus está lá, para de falar do outro, para de achar defeito na família do outro, para de curiar a vida do outro, para de pregar o que você não vive, para de pregar aqui lá fora, fazer diferente, o Espírito Santo começa, né, a tocar naquela pessoa, só que a pessoa não para, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem, é aí que ele se afasta, irmão. Ele se afasta, ele vai embora, e de repente aquele crente de doutrina cai, e eu falei para Roberto, você sabe o que acontece quando um crente ele cai? A Bíblia vai falar assim lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então quer dizer, a pessoa que ouve o mundano, está ouvindo só. Depois ela fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos pecadores. Então ela já não ouve só, ela também caminha junto com o pecador. Depois ela desce um pouco mais o abismo, lembra? O abismo chama outro abismo, e ela fala assim, bem-aventurado, né, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então agora ela já não só ouve ou anda, mas ela também é o próprio iníquo, ela fala mal. Todo crente, irmão, desviado, ele se torna um zombador da obra de Deus, ele fala mal do pastor, ele zomba das revelações da Bíblia, ele se torna um escarnecedor. Você já viu essa pessoa? É terrível o estado dela. Tudo que você vai falar para ela, ela acha que ela sabe de Bíblia melhor que todo mundo, e tudo ela tira um sarro, ela gosta das coisas, ela gosta de ser o amostrado. Por que se encontra dessa maneira? Porque Deus deu tempo de arrepender, mas endureceu, resistiu o Espírito Santo. Não quero. Deus falava, para de fazer isso, para de falar tal coisa, para de pensar tal coisa, para de alimentar isso no seu coração. Não quero, não vou, não faço. Eu nasci assim, vou morrer assim. O Espírito Santo vai embora, ele não vai contender para sempre com você, não. Tem gente que acha que Deus fica mendigando o amor. Ai, por favor, aí Deus ajoelha para você. Ai, por favor, não vai para o mundo, não. Irmãos, é a gente que tem que ajoelhar e falar, Deus, não deixa eu ir para o mundo, não. Não deixa eu voltar para trás, não. Deus, me dá sede pela salvação. Deus, me dá lágrimas para me chorar. Me dá um coração aquebrantado para me arrepender. Porque eu não sei, Senhor, o que é uma queda fatal. Eu não sei, às vezes um pecado, né, o diabo já armou um laço, que eu caí, acabou para mim. Quantas pessoas na Bíblia, né, por causa de uma escolha errada, irmãos, perderam a vida. Eu gosto muito de um conselheiro do rei Davi, deixa eu ver se vou lembrar o nome dele. Coré, não? Não, os conselhos. Aquele que trai Davi, irmão Devanir, que ele se filia ao filho de Davi, é o Absalão. Aitofel. Estava aqui.
E a Bíblia vai falar, olha o que acontece com ele. Ele é conselheiro do rei Davi. Quando Absalão se levanta, né, para tentar usurpar o trono do seu pai, aí a Bíblia vai dizer que Aitofel se filia com Absalão. E ele dá um conselho para Absalão. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era na boca dele. E o conselho que ele deu ia fazer com que Absalão vencesse Davi. Só que aí Deus transtornou o conselho de Aitofel na cabeça de Absalão. E ele ouviu os seus amigos de infância, os jovens. Davi mandou um conselheiro para desfazer o conselho de Aitofel. O Aitofel falava uma coisa, Davi mandou infiltrar. Não, Eu até já fiz uma campanha, desfaça os conselhos de Aitofel. Aí o que acontece? Absalão perdeu, né, aquela primeira investida contra Davi, e quando Aitofel viu que ele não seguiu os seus conselhos, aquilo lhe condoeu, porque ele tinha traído um rei. Qual que era a sentença para ele? A morte. Ele traiu Davi, e ele ficou do lado do usurpador, e o usurpador, né, desprezou ele. O que a Bíblia diz que ele faz? Vai lá e se enforca. Então ele abriu a porta do pecado e ele descobriu que não tinha saída, irmãos. Cavou a própria cova, irmãos. Na nossa vida não é diferente. O crente de doutrina, ele tem que pensar o seguinte: o diabo vai fazer força para derrubar quem? Quem está de pé. O que já caiu já está na mão dele. Então ele vai usar todos os meios, interfúgios, o que ele puder para te derrubar. Só que pensa o seguinte: ele sabendo que você já conheceu o Espírito Santo, que você já foi cheio do Espírito Santo, ele não vai te derrubar para te levar no mundo de novo, não. É para te matar. Porque ele já te perdeu uma vez, ele não vai te querer perder de novo, não. Você acha que ele vai brincar de ser diabo? Você estava na mão dele, comendo tudo que ele te dava de lavagem de porco. De repente, Deus te resgatou de uma maneira que, né, maravilhosa, que o diabo não entende, porque ele não tem arrependimento. Como é que Deus amou, como é que Deus resgatou, ele fica todo perdido, frita com a versão dele lá e não sabe o que aconteceu, perdi. Aí ele falou, opa, vou investir para cair de novo, mas saiba disso, é queda fatal. Sair da igreja para você voltar para trás achando que você vai viver aquela imundícia do pecado, você não vai, você vai descer a sepultura. O diabo, ele não vai te dar uma segunda oportunidade. Quem nos dá a oportunidade de arrependimento é Jesus Cristo. O diabo não tem nada para dar para nós, a não ser, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então o que ele vai te dar é o que dá para roubar, matar e destruir, só isso. Agora Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então não viva, né? Não viva ferindo seus irmãos com palavras, porque você está quebrando a lei de Deus, que é amar o seu próximo. Não fique investigando a família do seu irmão. Não fique ferindo, porque o seu irmão, ele sabe que a esposa, o cônjuge não é crente, o filho não é crente, a avó não é crente, ele sabe. Irmãos, tem pessoas que está tão assim, com a mente cauterizada, com o coração duro, que às vezes a pessoa perde a mãe, o pai. Aí o crente de doutrina, que deveria consolar, porque o Espírito Santo Consolador está na vida dele, vai lá cutucar a ferida. Era de doutrina, tinha TV, usava maquiagem, ai, que pena. Irmãos, ele sabe, nós sabemos a realidade. O mundo, irmãos, ele sofre só com a perda física. O crente, ele sofre também com o conhecimento. Além da perda física, nós sabemos para onde a alma vai. Se negou Jesus, você não precisa ir lá cutucar a ferida. Você não precisa ir lá querer investigar se a pessoa foi salva ou não. Você não é juiz da terra. Então essas coisas têm que parar, irmãos. A gente está se ferindo. A igreja de Deus tem que se curar, tem que se ajudar, tem que se consolar. Tem pessoa na igreja, irmão, que está tão fora do evangelho, que às vezes o cônjuge, o filho, né, seja quem for, cai no pecado, é a pessoa que tenta sentir vergonha da pessoa. Não, você não tem que sentir vergonha, não. É teu pai, é tua mãe, é teu filho, é teu cônjuge. Você tem vergonha por quê? Você tem que ter misericórdia, amar, estender a mão, ajudar a se levantar, porque vai ser através da sua vida que eles vão conhecer a Jesus de verdade.
Então seja, né, como Agostinho, né, o bispo de Hipona falava, seja um crente, um aleluia, né, ele falava, seja um aleluia da cabeça aos pés. Então eu digo hoje, seja misericórdia da cabeça aos pés, destile amor, que a sua boca destile compaixão, caridade, irmãos. Busca por isso, que esse é um evangelho que agrada a Deus, né? E vigia. Por quê? Porque tudo isso que você faz contra o seu próximo, Deus não vai deixar passar batido. Ele vai requerer das tuas mãos. E se você for uma pedra de tropeço para que alguém se fire e morra na fé, saiba que Deus vai requerer essa alma das tuas mãos. Então vigia, reconsidere. A Bíblia diz, né? Reconsidere o homem mau os seus caminhos. Quer dizer, para pensar, para analisar a sua vida, ver o que você fez de errado e muda em nome de Jesus, né? Seja um bom samaritano que socorre, seja, né, como a pregação que a gente falou um pouco de Jeremias, né? Seja Ebed-Meleque, aquele que clama por Jeremias no poço. Seja essas pessoas, né? Escolha a parte boa, né? Seja Abraão que luta para salvar Ló, né, dos seus inimigos. Seja esse tipo de crente, né? Seja Davi que guarda, né, as ovelhas de Nabal, mesmo que Nabal lhe pague o bem por mal. Olha, seja esse tipo de crente. Agora está escolhendo os personagens errados. Quer ser Nabal, homem duro de coração, né? Quer ser o povo de Sodoma e Gomorra, cheio de pecado, né? Quer ser a mulher de Ló, quer ficar olhando para trás. Ele está escolhendo os personagens errados, né? Escolhe os corretos, escolhe aqueles que, né, as suas atitudes testificaram da sua fé. A fé não é somente expressa, né, por palavras, mas ela é confirmada pelas nossas obras. O que é as obras? As nossas atitudes, irmãos. Nós temos que confirmar a nossa fé em Jesus Cristo com a maneira que nós vivemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, fazemos a oração final. Glória a Deus. Agradecermos a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Irmão Lucas, ora para a gente, por favor. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta rica oportunidade, ó Pai, de mais um dia, Senhor, mais um domingo na tua presença, de poder participar, Senhor, da EBD, meu Pai, que é a Escola Bíblica Dominical. Com essa oportunidade, meu Pai, eu quero orar ao Senhor, meu Deus, para que esse trabalho venha dar crescimento, para que esse trabalho, Senhor, venha alcançar almas, meu Pai, larga distantes, ouvintes, Senhor Jesus, porque é muito importante, ó Pai, o aprendizado para a tua igreja. Dá o crescimento desse trabalho, coloca pessoas para ajudar o teu servo, ó Pai. Faz assim, Senhor, e a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor trouxe em paz, Jesus, leve em paz também para casa, e que este trabalho venha dar fruto para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito de Deus, e que assim seja. Amém. De Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não se esqueçam, quem quiser receber a nossa revista, entre em contato comigo pelo signo que eu vou tentar te mandar, né? Pois a gente teve um problema aí com o nosso link da aula de hoje. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a todos os irmãos. Não vai dar tempo de eu falar o nome de cada um, mas saiba que Jesus viu que você está participando desse projeto, né? Que ainda é tão pequeno, mas que em nome de Jesus vai frutificar para a glória de Deus. Lembrando que 13h tem ali a live com o nosso pastor Roberto Medrade, falando da palavra de Deus. Às 15h tem a live com o nosso diácono Evandro Antônio Quirino. Vai lá, uma live com louvores e uma pregação poderosa da palavra de Deus também. Até antes, né, agora 9h30 tem, ou 10h30 melhor dizendo, se eu não estiver enganado, tem lá a live da nossa irmã Miriam, né? Então já saindo daqui,
Já vai lá no canal da irmã Miriam, saindo do canal da irmã Miriam, é só o tempo de se almoçar, canal do pastor Roberto Medrade, saiu do canal do pastor Roberto Medrade, dá uma descansadinha, live do diácono Evandro Antônio Quirino, saindo da live do diácono Antônio Quirino, toma um banho, se troca, 7 horas da noite, culto ao vivo, na sede mundial com a pregação do pastor Eduardo Santos. Consagre o seu domingo ao Senhor. Às vezes nós trabalhamos 6 por 1, então que esse um dia você devote todo ao seu Deus, não dê desculpas, aproveite as oportunidades que Deus está dando, fortaleça a sua fé, o seu conhecimento, vai buscar Deus de todo o seu coração, porque isso pode ser a diferença de você permanecer de pé ou cair no dia de amanhã, amém? Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Adriel Andreas. Espero que vocês tenham gostado da parábola do bom samaritano. Aquilo que eu não pude falar, fale melhor o Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. E todo o povo de Deus nos despede com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.